pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olá, irmãos, é com grande alegria no coração que eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos permitido fazer através da Congregação Batista Ressurreição. Nós temos ainda, apesar dessa pandemia, nossos projetos não param, né? O projeto, o PEP, o Espaço Voar, o projeto Compaixão, nós temos feito de tudo para estar o mais perto possível, né, dos nossos irmãos, das nossas crianças. As atividades estão sendo enviadas para a casa das crianças, atividades manuais, né? Fizemos um kit, né, para levar até elas. As crianças do Espaço Voar e do PEP estão tendo videoaulas, né, estão sendo enviadas pelo WhatsApp, né? Então, assim, Deus tem nos mostrado formas magníficas, né, de continuar avançando e fazendo a sua obra. Queria agradecer aos irmãos da CIB que têm se empenhado com as doações também, tem sido uma bênção, né? Deus tem sido muito bom através de vocês e quero dizer que quero que os irmãos continuem orando, né, para que Deus continue nos usando poderosamente. Eu creio que essa está sendo uma grande oportunidade onde Deus está dizendo a cada um de nós para continuar cada vez mais amando, fazendo a sua vontade, né, e se envolvendo com a sua grande obra, né? Aqui vão algumas fotos daquilo que está acontecendo, mas não deixe de orar, isso tem sido muito importante na nossa caminhada. Que Deus abençoe vocês. Quero deixar minha gratidão também, com certeza, né, à Igreja Mãe, à CIB, que tem feito esforços, né, para nos manter cada vez mais juntos e atuantes. Muito obrigado, Deus abençoe, fique na paz. Tua graça me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Ter poder por ser na vida de alguém.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Toque mais puro, amor mais seguro. Um toque mais puro, amor mais seguro. Um toque mais puro, amor mais seguro. Um toque mais puro, amor mais seguro. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Boa noite a todos, boa noite aos meus irmãos da Segunda Igreja Batista de Manaus, boa noite aos irmãos que fazem parte de outras igrejas, mas que porventura estão aqui com a gente hoje nessa live. E as nossas boas-vindas, nossos visitantes que não fazem parte de nenhuma igreja, mas estão aqui com a gente hoje para adorar ao nosso Deus e para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua palavra nesse momento. A todos vocês, sejam bem-vindos e que Deus possa edificar nossas vidas nesse momento da palavra. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Carla Andréia,
esposo pastor Alexandre. Meu esposo hoje está como interino, né, pastor interino da Segunda Igreja Batista de Manaus. Nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais e temos uma alegria de estarmos aqui nesse campo abençoado de Manaus, levando a palavra do nosso Deus. Hoje foi me dado esse privilégio, né, de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, abra o seu coração, deixe Deus ministrar aí a sua vida nesse momento, que você possa estar bem aberto ao que Deus vai falar, bem atento a tudo que o Senhor tem para ministrar o seu coração nesta noite. Amém? Hoje nós vamos falar o texto que está ali em Tiago 5:17. Eu convido você a acompanhar o texto de Tiago 5:17, que diz assim: Elias era humano e frágil. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de ter a sua palavra conosco. Obrigada porque ela tem nos instruído, tem nos ensinado a maneira correta de viver. E como nós queremos a cada dia praticar a Tua palavra, nos ajuda. Fala conosco de maneira muito clara, ó Deus, pela ação do Teu Espírito em nós. Que possamos sair desse momento edificados pela Tua palavra e prontos para obedecer. O Senhor sabe, ó Deus, de cada um que está com a gente aqui nesse momento, ouvindo a Tua palavra e a maneira como precisa receber a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar agindo em cada vida neste momento. O Senhor sabe dos corações que estão aflitos, dos corações que estão amedrontados, dos corações que precisam ser fortalecidos pelo Senhor. De tudo Tu sabes. Que cada vida venha sair daqui, ó Deus, edificado pelo Senhor. Nós rogamos isso a Ti, cada vida edificada pela Tua palavra é a nossa oração, e já com gratidão no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós lemos o texto de Tiago 5:17, onde fala de Elias, um homem que foi como a gente, né, um ser humano comum, frágil, limitado, mas que fez algo muito especial, fez milagres pela intervenção de Deus na sua vida através da oração. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito da nossa fragilidade humana. O que era o ser humano? Como que nós fomos criados? Qual é a nossa essência? Acho que isso é muito importante para nós nos relacionarmos bem conosco mesmo e com o nosso Criador, com aquele que nos fez. Então, nesse primeiro momento, eu queria que a gente pensasse nisso, nossa fragilidade humana. Então, a gente vai pegar essa primeira parte do versículo, onde diz: Elias era humano e frágil. Eu queria que você colocasse o seu nome no lugar de Elias. Carla é humana e frágil. Pense aí com o seu nome. Maria, José, Ana é humana, é humano, é frágil. Vamos pensar um pouquinho nisso? Eu penso que nesse ano de 2020, uma das coisas que vai ficar assim bem em evidência para nós, principalmente ao pensar nesse primeiro semestre de 2020, vai ficar na história o quanto que nós fomos chamados para pensar para dentro, para pensar em nós mesmos, mas não no sentido de um egoísmo ou egocentrismo, poderia dizer assim, mas no sentido de uma ótica, de uma autoavaliação. Nós temos sido chamados nesse tempo para uma autoavaliação. É muito comum a gente ouvir em entrevistas, ouvir em depoimentos, pessoas falando que a partir dessa pandemia muita coisa começou a questionar na sua vida, começou a ponderar, querer tirar algumas coisas que já estavam fazendo parte, mas que viu que não pode fazer parte da vida. Enfim,
Essa autoavaliação que tem sido feita pela humanidade, digamos assim, por toda a sociedade, e que vai nos ajudar a viver um tempo melhor pós-pandemia. Então eu penso que essa reflexão hoje sobre quem nós somos, a nossa humanidade, fragilidade, vai nos ajudar muito nesse momento em que está diante de nós. Pensar, questionar, avaliar, para realmente estarmos prosseguindo de uma maneira melhor do que até então nós estávamos vivendo. Quando a gente pensa no homem, nós queremos pensar dentro da doutrina, dentro da teologia sistemática. Nós aprendemos sobre várias doutrinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre anjos, pecado, igreja, não é? E nós também aprendemos sobre o homem, porque é importante para nós entender quem nós somos. O pastor Luiz Saião, da Igreja Batista União em São Paulo, ele fala que é muito importante para nós estudarmos a teologia, entendendo que é muito mais do que só uma questão lá, né, do céu, algo distante. Mas quando nós pegamos a teologia, por exemplo, e pegamos a doutrina do homem, nós estamos trazendo para aqui, para a prática, todo esse conhecimento para o nosso dia a dia. Então eu entendo que é muito importante a gente estar reavaliando quem de fato nós somos, os nossos limites, para que possamos realmente viver melhor todo o plano divino que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando nós olhamos para Gênesis, nós nos deparamos logo ali com a criação. E o Senhor nos criou e nos criou do pó da terra. É o que nós nos deparamos ali no livro de Gênesis. Então nós somos criação, nós somos criatura e nós fomos feitos do pó da terra. Isso mostra muito a nossa fragilidade, a nossa finitude e mostra o nosso lugar, que é de criação. Nenhum de nós pode afirmar: eu sou um Deus. Nós não somos deuses, nós somos criação de Deus. Nós temos um lugar colocado por Deus diante de tudo que Ele fez. Nós somos feitos do pó da terra. Nós fazemos parte de tudo isso aqui, né? De todo mundo, de toda a natureza. Fomos feitos do pó da terra. Assim nós somos. Criação, criatura de Deus. Agora, como criatura de Deus, nós podemos pensar, boa parte de nós, apesar de entendermos claramente que nós somos humanos, frágeis, limitados, parece que muitas vezes não desce para aqui, fica na nossa consciência, nós compreendemos, nós entendemos, mas não desce para cá. O que eu quero dizer com isso? Me parece que no dia a dia nós temos dificuldade de realmente praticar essa verdade. Nós agimos como se nós fôssemos super-heróis, como nós tivéssemos uma força sobrenatural. O que eu quero dizer? Boa parte dos problemas que nós enfrentamos e boa parte das doenças que nós enfrentamos se dá pelo fato de nós querermos viver além daquilo para o qual fomos criados. Nós queremos assumir um papel, uma postura que não é nossa. Nós temos o costume de achar muito bonito alguém que não para, né? Já ouviu essa frase? Fulano não para, olha só, gente, vive sempre fazendo alguma coisa. E quando nós falamos, aquele ar de admiração. Fulano é uma pessoa fantástica porque não para. Uma outra frase que denuncia essa nossa atitude é quando nós falamos assim: olha, para fulano estar na cama é porque realmente está muito mal. Nós estamos dizendo que nós só paramos quando nós não aguentamos mais. Já estamos ultrapassando a linha do nosso limite.
Quem aí nunca ouviu alguém falar assim: ah, eu só vejo fulano assim, olha que lindo, tá sempre sorrindo, nunca vi chorar? Eu já ouvi essa frase, também com aquele ar de admiração. É óbvio que é muito bom vermos pessoas sorrindo e que temos motivos para isso, mas como seres humanos nós choramos também. Eu já ouvi alguém certa vez dizer que dormia apenas 4 horas por dia. Não sei se hoje em dia ainda é a sua realidade, já com o peso da idade. Mas na época falava com muito orgulho que só podia dormir 4 horas porque a sua rotina não permitia dormir mais tempo. Percebem como muitas das vezes a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa prepotência, ela aparece de maneira muito sutil na nossa vida? Percebe como às vezes nós agimos de uma maneira como se nós pudéssemos ter o controle das coisas, como se nós pudéssemos ter força para realizar tudo em nós mesmos? E é claro que tudo isso aparece, como eu citei, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, porque nós somos pecadores. Essa é uma realidade, né? Nós somos seres humanos, falhos, limitados e pecadores. Então, aparece sutilmente, mas muitas das vezes aparece em nossas vidas esses lampejos de autossuficiência, que nada tem a ver com aquilo pela maneira como Deus nos fez, frágeis e limitados. Ser humano é nós estarmos vivendo de fato a nossa essência como o nosso Deus nos fez. Por quê? Porque, como eu disse, quando nós não vivemos a maneira como nós fomos projetados para ser, nós nos sobrecarregamos. Quando a nossa mente não aguenta mais, é o corpo que tem que pagar a conta. E chega uma hora que nem o corpo mais consegue pagar. Uma hora a conta chega. E tudo isso é fruto de quê? Resumidamente, poderíamos dizer, é pecado. Porque estamos querendo ser ou fazer aquilo que não compete a nós. Queremos ter uma força que não diz respeito ao ser humano. Nós somos seres cansáveis, limitados, que choram, que passam por aflições. Nós somos seres que realmente são dependentes incondicionalmente de um ser superior que é Deus. Ele sim é que pode todas as coisas. Nós somos apenas seres humanos. A pessoa que nós vimos aqui no texto é Elias. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E se a gente for recordar um pouquinho quem foi esse grande servo do Senhor, iremos lembrar que foi de fato uma pessoa muitíssimo especial. Elias fez coisas assim que são admiráveis. Mas antes de relembrar essas coisas notáveis da sua vida, queria lembrar que Elias, ele teve medo. Elias foi parar na caverna e ele vai então falar uma frase que é muito conhecida por nós. A palavra de Deus vai dizer que chega um momento que Elias diz assim, chega, não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. Já pensaram o que é uma pessoa chegar a dizer isso? Vou ler mais uma vez. Chega, não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. Eu não sei se em algum momento da sua vida você chegou a falar dessa maneira ou de forma semelhante. Senhor, tá difícil, não tô aguentando não. Ai, queria que o Senhor me levasse logo. Ai, eu queria que Jesus voltasse e acabasse logo com tudo. Já pensou algo semelhante? Muitas das vezes nós nos deparamos com situações assim. Com momentos em que nós nos sentimos muito fragilizados. E nós queremos realmente que tudo termine, que pare, que o Senhor tire a nossa vida. Como Elias, nós também sentimos medo, e muito medo. Agora percebem uma coisa?
Apesar de notoriamente Elias estar abalado emocionalmente, e cabe aqui lembrar que ele tinha acabado de pedir a Deus que fogo descesse para que todos reconhecessem que só ele era Deus, e isso aconteceu envergonhando todos os profetas de Baal. Foi algo realmente tremendo. Fogo desceu e lambeu ali aquele lugar, aquele altar onde havia até mesmo água. Não estava seco, estava molhado. Só que diante da ameaça de Jezabel, esposa de Acabe, ele vai então para a caverna com medo de ser morto. É interessante nós observarmos isso pelo seguinte: apesar de notoriamente ele estar aqui abalado emocionalmente, mas perceba que ele abre o coração para Deus. E ele fala do seu medo. E ele fala da sua angústia mais profunda, revelando que ele desejava morrer, desejava a morte. Você se permite isso? Abrir o seu coração para Deus e dizer o quanto que você está decepcionado, frustrado, angustiado, com medo, o quanto você não está sabendo lidar com alguns questionamentos da vida. Você tem falado para Deus das suas angústias de maneira sincera diante dele? Você tem exposto a sua fragilidade diante do Senhor? Porque foi isso que Elias fez aqui. Elias expõe a sua condição diante de Deus. Estava muito mal. As suas palavras revelam isso. Mas ele se coloca diante de Deus. Ele mostra então a sua humanidade. Senhor, eu não aguento mais. E talvez você hoje esteja falando algo semelhante. Senhor, está muito difícil, Senhor. Eu não estou aguentando. Abra o seu coração para Deus e fale para Ele da sua dor. Se desarme, se jogue, se lance nos braços do Senhor, porque Ele sabe quem você é. Foi Ele quem te fez e sabe que você é pó, que você é cinza, que você é frágil, que você é sujeito sim a situações de medo, de angústia, de frustração. O Senhor sabe do que está aí no seu coração agora, nesse momento. O Senhor conhece essas lágrimas aí que você derrama. Tudo é conhecido por Ele. Então abra o seu coração como Elias pôde fazer. Isso me chama muito a atenção e é uma lição que vamos tirar para a nossa vida. De realmente poder abrir sinceramente o nosso coração para Deus, mostrando a nossa humanidade para Ele. Não é aquela coisa de querer, não, porque eu sou crente que tenho fé, como é que eu vou falar isso para Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos fazer semelhante àquele pai. Vocês se lembram? Lá em Marcos 9 fala de um pai que levou o seu filho endemoniado para Jesus expulsar os demônios. E esse pai, ele, diante da palavra de Jesus, que se ele cresce, seria possível, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Não é assim que muitas vezes nós temos que falar com Deus? Eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Amados, nem sempre nós temos a fé que nós gostaríamos de ter. Isso é fato, isso é verdade. O próprio Abraão, pai da fé, quantas vezes ele duvidou, quantas vezes ele fraquejou. Foi obediente sim, procurou cumprir a vontade de Deus, mas também teve a sua fé fragilizada. Porque assim somos nós, irmãos. Assim somos cada um de nós, queridos. Então vamos nos colocar diante do Senhor como Elias pôde se colocar, abrindo nosso coração com sinceridade diante dele. Nós observamos no texto que esse Elias, feito de carne e osso como a gente, fraco, frágil, falho, ele orou. E aí que está um ponto muito interessante para nós. Somos seres humanos, sim. Mas quando seres humanos se permitem ter um vínculo com Deus, ter essa intimidade com Deus pela oração, maravilhas acontecem. E aí
tudo muda, tudo fica diferente. E aí tudo se torna especial. Observe, Elias orou. Veja o versículo 13. Alguém entre vós está aflito? Ore. Versículo 14. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. O verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perturbado. Portanto, verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Ou como conhecemos e gostamos de dizer, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A preocupação aqui do escritor é poder mostrar o poder de Deus sendo manifesto através da oração. Não houve uma preocupação de mostrar aqui o homem Elias, apenas para dizer, olha, se Elias, que foi como vocês pôde fazer tais coisas, vocês também podem. Aqui a preocupação em revelar o poder de Deus pela oração em seres humanos como nós, frágeis e limitados. Ore, 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 é o que o texto vai dizer. Se está aflito, ore. Se tem alguém doente, ore. Confessai vossos pecados uns aos outros, orando sempre, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, amados, são para aqueles que entendem que de si mesmo nada podem fazer. Quando eu não entendo o meu papel, como Deus me criou e me formou, se eu pensar muito a respeito de mim mesma, o que vai acontecer? Eu não vou achar que eu preciso tanto assim de um ser superior, né? Vai mostrar um pouco a minha fragilidade. Eu posso, em mim mesmo eu posso, né? Tenho inteligência, tenho capacidade. Alguns vão pensar, eu tenho dinheiro, não preciso aí de um Deus. Quando nós oramos, nós mostramos que nós somos dependentes sim de Deus, que nós precisamos de Deus. Apesar da nossa inteligência, apesar daqueles que têm dinheiro, do seu dinheiro, nós precisamos de Deus. A oração revela isso. A oração é o reconhecimento que existe alguém superior, alguém que é incansável, alguém que é ilimitado, porque é eterno, é Senhor, é infinito. Alguém que desconhece impossibilidades, alguém que faz muito mais além daquilo que pedimos, que nós cogitamos, que nós pensamos, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele e não nós. O que nós conseguimos fazer de surpreendente, de maravilhoso como Elias fez, é tudo nele. Porque é Ele que pode todas essas coisas. O foco está em Deus. Nós temos o privilégio de orar, de entrar em conexão com esse Deus, para que maravilhas possam acontecer. Continuamos seres humanos limitados, mas na dependência e experimentando então esse poder de Deus que se revela em nós e através de nós. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Foi isso que Elias experimentou e que nós podemos experimentar a cada dia também. Quando a gente pensa na oração, nós pensamos em algo que na verdade é incompreensível. Você é de concordar comigo que não tem muita lógica humana na oração. Me diz aqui, por que você ora? Já pensou nisso? Por que você ora? Ah, porque a Bíblia manda, né? Tem que orar, orar sem cessar. Me diz uma coisa, pra que você ora? Deus já sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é onisciente e tem mais. É sempre a vontade dele que vai prevalecer, porque ele é soberano. Tudo está sob o seu controle. Até o reino das trevas está sob o seu controle. Então me diz aí, por que mesmo que nós oramos? Qual é esse mistério da oração?
Meus queridos, por mais que a gente não tenha condições, porque nós somos humanos, de entender todo esse mistério da oração, algumas coisas nós conseguimos perceber e entender sim. A oração é esse veículo que Deus permitiu, que Deus nos deu, para termos esse contato com Ele. O nosso Senhor Jesus é aquele que intercede por nós. Só há um mediador entre nós, os homens, e Deus, Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, palavras incompreensíveis a nosso favor. Quando nós oramos, essa oração é levada ao Deus Pai. E alguma coisa acontece, por mais que a gente não consiga mensurar, mas algo acontece. Quando nós oramos, apesar de não ser tão compreensível a nós nos tornamos íntimos de Deus. Porque nós começamos a falar, a dialogar com esse Deus. E quanto mais tempo nós nos dedicamos a essa prática da oração, não como ritual, não como um ato religioso, mas como um ato de relacionamento, como vontade de estar junto. Da mesma forma que você conversa com quem você gosta, se é o seu cônjuge, se é um amigo, é aquela conversa que você gosta de estar conversando. Se você se permite ter esse relacionamento com Deus pela oração, você se torna cada vez mais íntimo desse Deus, mais ligado a esse Deus. Então já logo de cara entendemos que vale a pena orar. Por mais que não compreendamos todos os mistérios, mas é importante estarmos em oração porque isso nos liga a quem nós oramos. Portanto, o nosso caso nos liga a Deus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que nos criou, que nos formou e nos chamou para viver com Ele eternamente. Quando nós oramos uns pelos outros, aí entra outro mistério, porque é desejo de Deus que oremos uns pelos outros. O Senhor faz de nós canal para manifestar o seu poder para essas vidas. Foi o que aconteceu com Elias. Olha só, Elias, ele revela o poder de Deus. Ele, posso dizer que ele afrontou ali Acabe, né? Chega ali para aquele rei e ele fala, olha, não vai chover a partir de agora, vai parar de chover, não vai cair uma gota de água. E ele fala isso em nome de Deus e de fato não chove mais. Agora algo assim muito, eu acho irônico, né? Que aí ele é levado para um riacho, né? O riacho de Querite, e porque parou de chover, o riacho seca, né? Ele fica sem água, o próprio Elias fica sem água. E aí nessa ocasião ele é enviado lá para Sarepta, e é onde ele encontra a viúva, né, que está lá só esperando a morte, né, porque não tem mais a farinha, não tem mais azeite. E quando o profeta chega, ela diz, eu estou esperando a morte. Ele fala, não, o que você tem? Prepara um bolo para mim, porque nada vai te faltar. E de fato esse milagre acontece, não falta azeite e nem farinha para aquela viúva. Um milagre acontece. Elias ora, e um milagre se manifesta ali naquele lar. Aquela criança vem adoecer, vem a morrer, Elias ora mais uma vez e um milagre acontece, aquele menino torna a viver novamente. Manifestação do poder de Deus, a ponto que a mulher dizer, vejo que realmente és um homem de Deus. Tudo isso porque ele orou e o Senhor manifestou o seu poder. Quantas pessoas olham para nós e dizem, essa aí é a mulher de Deus mesmo. Isso aí é um homem de Deus. Por quê? Por causa de nós? Não. Somos frágeis, falhos, imperfeitos. Mas esse ser imperfeito, quando colocado nas mãos de Deus e ora com fé, o Senhor permite isso, irmãos.
com que através das nossas vidas, outras vidas sejam edificadas, outras vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. É isso que o Senhor faz com esse ser humano que entende que ele é pó, que ele é cinza, mas nas mãos de Deus ele realiza maravilhas, porque o nosso Deus é perfeito, porque o nosso Deus é poderoso, e isso enche o meu coração de alegria, isso aquece muito o meu coração, porque é um privilégio muito grande que o Senhor nos dá. Não foi um privilégio de Elias como profeta lá do Antigo Testamento, é um privilégio nosso como servos do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer de nós, reconhecendo sim o nosso lugar, nossa fragilidade, nos expondo diante dele, mas dependentes dele, do seu poder que age em nós e através de nós. Elias foi esse servo de Deus, e aí maravilhas acontecem, e aí então, depois daquela maravilha do filho que ressuscita, depois daquele poder maravilhoso também, que sempre que a gente pensa em ele, não tem como a gente não mencionar ali aquela descida do fogo. Irmãos, já pensaram nisso? Você ser desafiado e você orar, e descer fogo do céu para que todos saibam que existe só um Deus. Maravilhas aconteceram na vida deste homem, mas porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é Senhor. E isso também tem acontecido, vai continuar acontecendo. Se não tem acontecido, permita isso, ser canal de Deus para as vidas que estão à sua volta. É isso que o Senhor quer fazer através de nós. Enfim, o texto fala aqui da oração, do poder da oração. Elias foi esse homem de oração. Eu me lembro de uma das frases ditas pelo pastor Edelto, foi o meu pastor e da Alexandre, na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já está na glória com o Senhor. E uma das frases que ele dizia é: eu não me atrevo a sair da cama sem orar. Porque se eu sair, eu estou dizendo que eu sou capaz de ter força para erguer o meu corpo, pisar no chão e poder realizar minhas atividades. E aquilo até hoje me deixa muito pensativa, né? Quando nós levantamos correndo da cama e a gente sai como se na nossa própria força nós pudéssemos ter o ar para respirar, ter condição física para ter nossos movimentos saudáveis e realizar nossas atividades. Irmãos, quem ora, quem leva a sério a oração, é alguém que está dizendo: eu sei que eu sou pó e cinza, eu sei que eu dependo desse Deus para tudo, até para abrir os meus olhos. E nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração. Então a oração tem esse sinalizador para nós, de que nós realmente dependemos de Deus. A oração tem um poder especial de produzir grandes bênçãos em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A oração ela tem um poder especial de transformar circunstâncias, de agir na história pela intercessão dos seus servos. A gente vê aqui na vida de Elias e de tantos outros servos do Senhor, através da oração, cenários foram mudados, vidas foram transformadas, porque Deus manifestou o seu poder através da intercessão dos seus servos. A oração é tão importante para nós, porque é um sinalizador de uma espiritualidade saudável. Não há possibilidade, irmãos, de nós nos classificarmos como alguém que é saudável espiritualmente e tem uma vida tímida de oração, uma vida pálida de oração. Não há possibilidade. Se nós realmente temos intimidade com Deus, nos relacionamos com Deus, não estou falando de ser batista, não estou falando de ter uma religião, de nada disso, não, de relacionamento com Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para termos um relacionamento com Deus, tornar possível isso. Não é para ser membro de igreja, não é para ser batista, é para nós termos um relacionamento com Deus. Então não há possibilidade de dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não converso, não permito um diálogo, não me permito ter tempo com Deus. Eu penso que eu só posso realmente entender uma espiritualidade saudável quando nós temos vida de oração, quando nós renunciamos, abrimos mão de outras coisas para poder dizer: isso aqui é mais importante para mim. Quando nós nos colocamos como Maria e não como Marta, né? Sempre escolhendo a boa parte. Isso sinaliza muito uma espiritualidade saudável, a oração.
Quem ora cresce, quem ora é transformado, quem ora vê cenários, situações e outras vidas sendo transformadas também. Pastor Luiz Saião, vou citar ele mais uma vez, é um servo de Deus que eu gosto muito de ouvir, tem edificado muito a minha vida nesse tempo. E ele diz: a oração, mais do que mudar a circunstância, muda a nós mesmos, para que nos tornemos mais parecidos com Ele. Eu vou repetir. A oração, mais do que mudar a circunstância, muda a nós mesmos, para que nos tornemos mais parecidos com Ele. Meus queridos irmãos, meus amigos, todos vocês que se encontram aqui com a gente nesse momento da palavra, eu quero dizer que a minha oração neste momento, de maneira sincera, é que a nossa consciência plena de nossa fragilidade, humanidade, limitação, nos torne ainda mais dependentes de Deus, de maneira a usar a oração de uma maneira ainda mais ousada. Usarmos esse veículo da oração de uma maneira muito mais evidente na nossa vida. E assim estamos experimentando ainda mais o poder de Deus que está disponível a nós. Esse poder através da oração. Que nós possamos viver assim, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Quando nós lemos Romanos 12:3, há um trechinho que fala: não pense de si mais do que convém, mas pense em si com equilíbrio. Eu queria fechar com esse pensamento. Se nós pensarmos mais a respeito de nós mesmos, corremos o risco de não termos uma vida de oração e esquecer que, ao entender que somos humanos, somos falhos, limitados e frágeis. Então não podemos pensar mais do que nós somos, para dependermos de Deus. Mas também não podemos pensar menos. Mas isso é que aconteceu, foi lá, porque foi com Elias, o profeta lá do Antigo Testamento. Isso não acontece hoje, isso não vai acontecer aqui comigo. Não pense, nem mais e nem menos sobre você. Vou ler mais uma vez. Não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si, em si mesmo, com equilíbrio. É isso que o Senhor propõe para nós nesta noite, entendendo o nosso lugar, mas entendendo que o Senhor nos dá o privilégio de poder, através da oração, ter esse vínculo com o Senhor e ter mais dele em nós, e assim sermos canal de bênção para aqueles que tanto precisam nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, em todo o tempo, porque em todo o tempo precisaremos do Senhor, e nós somos esses agentes que o Senhor tem para usar, para abençoar essas vidas. Nós não vamos querer ser super-heróis, querer vencer nada na nossa própria força, mas também não vamos estar aí querendo ser menos do que aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não podemos pensar menos do que de fato somos e temos à nossa disposição dada pelo nosso Deus. Não vamos achar que Deus não pode agir através de nós. Ele pode e Ele quer sim agir através de nós. Então que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesta noite. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa live e que ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, você que ainda não entregou a direção da sua vida a Deus, eu quero te dar essa oportunidade aqui nessa noite. Talvez você pergunte: mas como que eu faço isso? Como que alguém entrega a vida a Jesus? A resposta é: pela oração. Ore nesse momento. Orar é conversar, fale com Deus. Deus, eu reconheço que não dá para eu seguir a minha vida mais por mim mesmo. Não dá para seguir de acordo com os meus pensamentos. Eu quero o Senhor dirigindo a minha vida. Venha ser o Senhor da minha vida. Diga para Ele: Senhor, eu entendo que não há possibilidade de chegar ao céu porque eu sou humano e nenhum humano tem esse poder. Então eu preciso de Jesus na minha vida, porque eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Senhor se não for por Jesus. Então eu quero Jesus na minha vida para que eu possa passar a eternidade contigo. Diga isso para Deus nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus. Permita Ele fazer essa obra maravilhosa na sua vida. É só orar.
com fé no Senhor e Ele te ouvirá. O Senhor é tão bondoso que nos ouve, Ele perdoa os nossos pecados. Se você então desejar fazer essa oração de entrega ao Senhor, depois fale conosco para que possamos estar te ajudando nessa caminhada com Deus. E assim, queridos amigos e irmãos, todos nós juntos, vamos então, apesar da nossa humanidade e fragilidade, mas seguros nas mãos de Deus, seguirmos avante, sendo canal de bênção para aqueles que estão à nossa volta, permitindo essa manifestação do poder de Deus, dos seus milagres em nós e através de nós. Lembrando que a maior proeza da oração, antes de mudar uma circunstância, ela muda nós mesmos. Esse é o maior milagre. Então que o Senhor nosso Deus venha nos abençoar poderosamente para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoadíssima, uma semana de oração. Fique na paz de Deus. Tchau. Comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conhece. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda a beleza, habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém novo tornar a viver. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém novo tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, dá força ao cansado e alívio ao contrito.